O Interrogando Pensamento está tratando sobre a violência contra a mulher. Professora Cláudia Petri, no caso da Uniban, da estudante Geise Arruda, que foi ameaçada de estupro pelos seus colegas, né? O articulista Contardo Caligares escreveu um artigo dizendo que isso era uma manifestação de ódio ao feminino, de ódio à possibilidade da mulher manifestar a sua sexualidade. Isso existe ainda, de uma mulher manifestar que tem desejo, etc., e ser taxada de ser meretriz? Existe. E te diria mais, a gente tem a ideia de que esse preconceito existe apenas nas categorias, né, na camada mais baixa da sociedade. E não é verdade. Tá? Quando nós vemos aí tantas mulheres reclamando, né, que não conseguem se expressar, né, tanto para a sua família, para o seu companheiro, a respeito da sua vontade sexual, né, nós entendemos que essa situação que aconteceu com essa acadêmica em São Paulo, na verdade, é uma situação que acontece em vários lares. Nós ainda vivemos de uma sociedade em que a minha mulher, deve ser uma santa. Mas, em contrapartida, eu posso olhar para a mulher do outro. A sociedade ainda é machista, sim. A sociedade ainda vê o feminismo como uma luta absurda, que onde já se viu, que a mulher que usa essa ou aquela determinada roupa, ou esse ou aquele determinado linguajar, não pode ser uma boa mulher. Né? Ela deve ser, então, uma prostituta. Ora, a prostituta, ela tem uma profissão, como qualquer outra pessoa, como aquela que é empregada doméstica, como aquela que é advogada, como qualquer outra profissão. Ela usa o corpo como uma fonte de trabalho. Então, o pensamento ainda é machista, mas já melhorou consideravelmente, graças a Deus. Professora, no final de 2007, em Abaetetuba, no Pará, o caso da menina de 15 anos, que foi aprisionada junto com outros 20 prisioneiros e foi violentada várias vezes, me parece emblemático. Assim, qual o comportamento do judiciário em relação à violência doméstica, ao estupro? Olha, nós temos, felizmente, agora completando 5 anos aí, a Lei Maria da Penha. Tá? Essa lei foi muito importante porque ela deu vida às reivindicações das mulheres. Tá? Ela trouxe o poder judiciário, na verdade, para visualizar que a questão da violência contra a mulher deve ser continuamente debatida. A partir da Lei Maria da Penha, foram criados os juizados especiais contra a violência doméstica. Passou, então, a se verificar que a mulher tem que ter um atendimento especial, ela não pode simplesmente se dirigir aí a uma delegacia comum, para tanto foram criadas, né, no Brasil todo, várias delegacias da mulher, em que dão um atendimento especial. Então, aquela mulher que sofre, né, uma violência, né, seja uma violência sexual através do estupro, seja uma violência física de qualquer outra natureza, ou ainda a violência patrimonial, ela deve se dirigir à delegacia e lá, na delegacia, requerer as medidas protetivas que são necessárias. O judiciário, ele não atende, ele não se movimenta de ofício, ele precisa ser chamado a se manifestar. Né? E, felizmente, né, situações como essa que aconteceu com essa menina, que foi totalmente absurdo, foi muito mais do que um descaso. Né? Foi uma violência não apenas contra aquela menina, mas contra todas as mulheres. Porque, sabidamente, colocá-la numa cela com 1, ou com 2, ou com 20 homens, seria, assim, um caso de violência. E tudo o que aconteceu, infelizmente, era esperado. Né? Quando isso foi determinado de forma errônea, na verdade, foi um descaso com as mulheres. Não apenas com essa, mas com todas as mulheres. Professora, a senhora falou do judiciário. A Lei Maria da Penha tem uma ação contra a lei de inconstitucionalidade no STF. Né? A senhora acha que isso pode acontecer, de ela se tornar inconstitucional ou não?
Entendo que não. Entendo que a Maria da Penha, ela realmente discriminou a mulher no sentido de dar a ela um tratamento diferenciado, que não, a Constituição Federal diz que o tratamento ao homem e à mulher deve ser o mesmo, né? Mas eu não vejo como ela juridicamente vai ser declarada inconstitucional. E segundo, ainda sobre a Lei Maria da Penha, segundo uma pesquisa do Instituto Ipsos, mostra que 94% da população brasileira já ouviu falar na Lei Maria da Penha. Quer dizer, a lei tem apenas 5 anos. A lei está plenamente sedimentada no país ou ainda tem muito que ser esclarecido e trabalhado? Não, ainda tem muito a ser trabalhado. Ouvir falar significa dizer o seguinte: bom, eu passei pela frente da televisão e estavam falando que existia uma lei. Eu li no jornal que existia uma lei. Não significa necessariamente que as mulheres tenham um conhecimento direto daquilo que a lei diz, de que conduta a mulher deve adotar quando sofre uma violência, né? A lei explicita também o que é violência, aonde ela pode acontecer, tá? E que condutas o judiciário adota em relação ao agressor. Então, cada vez mais nós temos que falar sobre a Lei Maria da Penha, cada vez mais nós temos que explicar, difundir o que é a lei, aonde ela protege a vítima, aonde ela trata, ou de que forma ela trata o agressor. Professora, há políticas específicas do governo para tratar da violência contra a mulher do campo, que me parece ser mais silenciosa, ainda mais distante do nosso conhecimento? Sim, a mulher, a trabalhadora rural, né, a mulher em si que trabalha no campo, ela é verdade, ela é muito mais, ela sofre uma violência muito mais silenciosa, né? Porque além dela estar mais afastada, né, ela tem, além da violência familiar, ela sofre também outro tipo de violência, que é o fato de que o trabalho no campo é tão ou mais exaustivo do que o próprio trabalho urbano, né? E assim como tem sido adotado políticas para as mulheres urbanas, também tem sido adotado políticas para as mulheres do campo, né? Mas se é difícil chegar até a mulher na cidade, mais difícil ainda é chegar até a mulher no campo. Claro que aí as ONGs, né, os sindicatos de trabalhadores rurais têm que tomar a frente nesse contato, né, nessa divulgação dessas políticas que são próprias para as mulheres do campo. Professora, o trabalho das mulheres brasileiras, o tráfico de mulheres brasileiras para outros países diminuiu ou continua sendo muito praticado? Ele continua sendo praticado, apesar, né, de haver cada vez um controle mais rigoroso, mas ele continua sendo praticado e vem aumentando. Agora, tão ruim quanto o tráfico das mulheres brasileiras para o exterior, tá, é o tráfico sexual dentro do nosso país. A gente sabe, né, tem várias pesquisas que já demonstraram o quanto essas cidades que têm um conteúdo turístico maior, né, têm sido objeto não de tráfico, mas de exploração sexual, né? Nós temos aí cidades brasileiras, né, especialmente da margem litoral, em que meninas de 12, 13 anos já são prostituídas, né? E há, inclusive, divulgação dessa cidade, desse atrativo sexual no exterior, né? Então, não basta só nós limitarmos a saída de mulheres aqui para fazer prostituição em outros países. Também é preciso que se adote um controle rigoroso, né? E aí todas as entidades têm que estar prontas para isso, tanto o Ministério Público, né, estadual, quanto o Ministério Público Federal, tem que estar bem atentos para, inclusive, punir. Professora, eu li uma pesquisa da socióloga Irene Galeazzi comentando que o homem continua ganhando mais do que a mulher, mesmo exercendo a mesma função. Como é que isso pode ter fim, essa discriminação de valores?
As mulheres estão indo, felizmente, cada vez mais em busca de uma sustentabilidade econômica. Tá? Mas ainda nós estamos encontrando situações em que a mulher tem o mesmo trabalho que o homem, mas há uma diferença. Bom, isso é cultural. Vem diminuindo essa diferença, mas ainda existe. Um aspecto que é importante é o seguinte: as mulheres ainda estão em cargos, em situações de trabalho em que os salários são menores.